Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura é Jeremias 43. Farei essa leitura aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave Hebraico-Grego. Jeremias 43, aqui nesta tradução, tem como título Jeremias é levado ao Egito pelo povo. Versículo 1 diz: E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado, dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos, e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor, versículo 8. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E diz-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada, E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e eles queimá-los-á, e levá-los-á cativos. E ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Leitura de Jeremias capítulo 43, aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Separei aqui alguns comentários associados a esse capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo NTLH, diz que as palavras de Jeremias, no capítulo 42, versículos 7 a 22, foram consideradas mentira, pois o povo suspeitava que ele e Baruque continuavam a fazer o jogo, entre aspas, dos babilônios, e assim o povo desobedeceu a Deus e foi para o Egito, levando consigo Jeremias e Baruque. Chegando ao Egito, Jeremias realizou outro ato simbólico, profetizando que os babilônios viriam e derrotariam o Egito. Aqui na Bíblia King James 1611, também aqui diz alguns comentários associados a esse capítulo. Diz primeiro que assim que Jeremias terminou de transmitir a mensagem que Deus lhe dera, os líderes o acusaram de estar falando falsamente. Eles inverteram a acusação que Jeremias tinha trazido contra os falsos profetas de Judá e o acusaram de estar usando de falsidade. Eles acusaram Baruque, secretário de Jeremias, de o incitar contra eles, a fim de que eles fossem levados para a Babilônia. Os versículos 4 a 7 diz que formam um parágrafo que possui em seu início e fim as palavras não obedeceram à voz do Senhor. O grupo rebelde chegou a Táfnis, no Egito, cidade fortificada na extremidade norte do Baixo Egito, onde o faraó tinha
um de seus palácios. É provável que seja a atual Tel El Dafne. Ironicamente, os judeus restantes fugiram de volta para a terra da qual tinham escapado cerca de 900 anos antes. E aqui dos versículos 8 ao 11 diz que o Senhor diz a Jeremias que pegue umas pedras grandes e as coloque na argamassa do pavimento de tijolos, à entrada da casa de Faraó. Em seguida, Jeremias deve anunciar ao remanescente de Judá que Nabucodonosor colocará o seu trono sobre estas pedras. O Egito experimentará as mesmas coisas pelas quais Judá atravessou. Nabucodonosor de fato invadiu o Egito no 27º ano do seu reinado, entre 568 e 567 a.C., conforme Jeremias predisse. O que aconteceu a Jeremias e a Baruque permanece um mistério. E o outro comentário que eu separei aqui, na Bíblia de Estudo Cronológica, diz que Joanã e seu grupo haviam vindo até Jeremias em busca da aprovação de Deus para seu plano, não em busca da orientação de Deus. Este é um problema recorrente para alguns de nós. Buscar a aprovação de Deus para nossos desejos em vez de pedir sua orientação. Não é bom fazer planos sem a orientação de Deus, e nem é bom orarmos se não estivermos dispostos a aceitar a resposta de Deus. Também aqui nos versículos 4 a 7 diz: com medo de obedecer ao Senhor, o povo seguiu para o Egito, forçando Jeremias a acompanhá-los. Eles pensavam que talvez Deus os poupasse se Jeremias estivesse com eles. Jeremias havia servido como profeta durante 40 anos. Muitas de suas palavras já se haviam concretizado, e ele havia recusado uma oferta para viver confortavelmente na Babilônia, preferindo voltar para seu povo amado. Mas o povo ainda rejeitava o conselho de Jeremias. A resposta de nosso público não é necessariamente uma medida de nosso sucesso. Jeremias estava fazendo tudo o que Deus pedira, mas havia sido chamado para servir um grupo de pessoas muito obstinado. E também diz aqui que Nabucodonosor invadiu o Egito em 568 a 567 a.C. Como Judá, o Egito se rebelou contra ele e foi rapidamente esmagado. Esse foi o grande império em que Judá havia depositado constantemente sua esperança. Essa daqui então foi a leitura de Jeremias capítulo 43, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o próximo vídeo.